Galera, pergunta que não quer calar. A Janja tá dormindo com o Lula ou aqui com o Macron, em Nova York? Janja, como sempre, envergonhando o brasileiro lá fora. A mulher, em plena reunião da ONU, uma tiração de foto. Toma vergonha, mulher, isso não é atitude de primeira-dama, não. Uma primeira-dama num evento desse, ela representa. Ela, sabe, ela prestigia o evento, ela representa a sua nação. Isso é representatividade? Você está representando quem? Quando é que nós vamos ter um mínimo de seriedade nesse negócio? Porque assim, a primeira coisa, para que ela foi lá? Com dinheiro público. Qual é a missão dela, sendo que ela não é parte do governo? Essa é uma discussão antiga. Por que o Lula não oficializa a Janja? Eu tenho a resposta. Porque ele conhece a mulher que tem. Ele quer que ela tenha o bônus sem ter o ônus. Porque se tiver o ônus e tiver de prestar conta e tiver de fazer isso com seriedade, ele sabe que ele vai ter dificuldade. Ele sabe que vai ter dificuldade. Gente bonita, como é que vocês estão aí conectados juntos comigo aqui do outro lado da tela, beleza? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Porque é o seguinte, Janja, agora há pouco, né, estava na ONU e, como sempre, né, ela não sabe chegar no lugar sem aparecer, sem querer provocar, né? Nós vimos aí ela com roupas da Palestina, nos Estados Unidos, né? Usando roupas da Palestina. Vimos ela tirando selfiezinha na hora da palestra aí da ONU, né? Uma causa ali importante e tal, e ela fazendo selfiezinha ali como se fosse uma menina de 12 anos, um absurdo. E a questão é o seguinte, ela gosta sempre de ir antes, né? Para dar uma curtida lá. Nosso dinheiro, tá ligado? Ela vai no avião da FAB, dá uma curtida no país ali, faz umas comprinhas e tal, alegando que vai para reuniões importantes, não sei de quê. Só que dessas reuniões a gente não vê ela fazendo nada aqui no Brasil. Quer dizer, ela está aprendendo o que nessa reunião, se não coloca em prática? Se ela colocasse em prática aqui no Brasil, beleza, né? Ou se ela pegasse esse dinheiro dessas viagens, dessas hospedagens, restaurantes chiques e fizesse alguma caridade aqui no Brasil, uma doação, alguma coisa, seria muito mais vantajoso, né? Do que tá batendo perna por aí e tocando terror. Chama aí a banda Carcaça de Peixe, 3, 2, 1, vamos embora pro vídeo, vai lá. Ele subiu no palanque, prometeu aos pobres picanha. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que eu tenho muita dificuldade em entender o que é mais ridículo. Se é a tal da flotilha da Greta, que já deu uma cisão interna porque os palestinos são contra LGBT, ou se é a nossa primeira-dama feminista que milita pró-Palestina. Gente, ou é uma coisa ou é outra. Ou ela é feminista ou ela é pró-Palestina. E antes que venham falar, então o Hamas, que eu não sei o quê. Eu não estou falando nem de política só. Estou falando de cultura. Ali é uma cultura em que a mulher não tem o mesmo valor de um homem. E seja Hamas, seja a autoridade palestina, eles são contra todos os direitos humanos de mulheres e de homossexuais que supostamente o PT defende. A Janja disse que ia ressignificar o papel da primeira-dama. E tá mesmo, porque eu nunca vi, nos tempos recentes, primeira-dama defender que mulher se submetesse a um regime que sonega direitos. Ela esteve reunida com a sheika do Catar, que é a terceira mulher do sheik. Foi lá fazer uma agenda do quê? Qualquer primeira-dama faria essa agenda, mas ocorre que ela se declara feminista. Como é que é feminista e faz isso? E o outro ridículo da situação é o seguinte, a Janja, com essa roupinha, que ela supervalorizou como se fosse um negócio que só existe lá, e papapá, ninguém aqui conhece, mesmo ela fala o que ela quiser, não é verdade? Mas ela pôs a roupa da Palestina supervalorizando. Não, ela vai usar o prestígio dela para resolver o conflito. Lembra quando a Paola Oliveira pintou uma unha de branco para conseguir a paz no Brasil? É mais ou menos isso que a Janja fez. Se todos os mandatários ali reunidos, com os seus discursos, com contribuição financeira, com contribuição bélica, com contribuição diplomática, não conseguiram resolver o casaco da Janja? O casaco da Janja ali não diz nada, se é que alguém reconheceu.
Porque aquele bordado que ela está usando não é o bordado típico da faixa de Gaza, do Libera em Gaza, que existe. Ele é um mais tradicional, que também existe em outras partes dos Balcãs, da região otomana, da Turquia, do Oriente Médio. Quem está ali não é que bate o olho e sabe que aquilo é uma representação da Palestina. Não, ele tem dúvida, não sabe. Mesmo que soubesse, no âmbito da ONU, uma primeira-dama, que nem parte do governo é. Em outros países, a primeira-dama é parte do governo. Aqui não, ela é mulher do presidente. É que nem numa empresa vai negociar com a outra empresa e tem que ouvir a mulher do CEO. Não existe isso. Qual é o impacto que tem? É zero. É nenhum. Ela está colocando isso para quê? Para apelar aos Free Palestine daqui, que são o público dela. E, enfim, é isso. É para fazer um diálogo interno aqui com o Brasil. E aí eu pergunto, quando é que nós vamos ter um mínimo de seriedade nesse negócio? Porque, assim, a primeira coisa, para que ela foi lá? Com dinheiro público. Qual é a missão dela, sendo que ela não é parte do governo? Essa é uma discussão antiga. Por que o Lula não oficializa a Janja? Eu tenho a resposta. Porque ele conhece a mulher que tem. Ele quer que ela tenha o bônus sem ter o ônus. Porque se tiver o ônus e tiver de prestar conta e tiver de fazer isso com seriedade, ele sabe que ele vai ter dificuldade. Ele sabe que vai ter dificuldade. Então, fica isso. Uma situação não oficial, apoiando machismo no mundo inteiro, fingindo que é feminista, viajando com dinheiro público e nem para representar o Brasil. Porque assim, já seria uma situação absurda, ainda que ela estivesse lá para falar do Brasil, do que a gente pode fazer, do que a gente pode contribuir, do que a gente... Mas não, ela está sendo porta-voz da Palestina. Com aval de quem? Será que a Palestina quer ter uma porta-voz mulher? Ou será que vai acontecer que nesses militantes de Twitter, que a gente vê, de Instagram, que eles vão lá, entram no meio de uma passeata pró-Palestina, eu apoio vocês, e ou porque é gay, ou porque é trans, ou porque a mulher acaba apanhando. Será que é esse o caso? Bom, gente, eu sei que eu não entendo mais nada, É uma situação que seria cômica se não fosse trágica. Pessoal, Janja, mais uma vez, apronta com dinheiro público, né? Nós sabemos que o advogado Jeffrey Chikine fez um processo aí contra a Janja, né? Processou ela. Estamos aguardando a justiça tão rápida do nosso país, né? Rápida contra a direita, né? Devagar contra a esquerda. É isso que acontece. Então, assim, o processo foi lançado, os juízes já analisaram isso aí e Janja precisa depor sobre essas viagens de luxo dela, sobre uma semana antes, para curtir lá com o nosso dinheiro, se encontrar com Macron, amizade colorida, Putin, e agora foi para os Estados Unidos, mas a parte boa é que ela não pôde ficar em hotéis de luxo, né? Com medo de ser extraditada aí, ou de ser presa mesmo lá, ou talvez encontrar em uma dessas reuniões Elon Musk, né? A qual ele mandou se fuder um tempo atrás, né? Janja, como sempre, envergonhando o brasileiro lá fora. A mulher, em plena reunião da ONU, uma tiração de foto. Toma vergonha, mulher, isso não é atitude de primeira-dama, não. Uma primeira-dama num evento desse, ela representa. Ela, sabe, ela prestigia o evento, ela representa a sua nação. Isso é representatividade? Você está representando quem? Porque, ai, graças a Deus que você não me representa e não representa pelo menos 90% dos seguidores que me acompanham, porque você é uma vergonha nacional e internacional. Olha se isso é atitude de uma primeira-dama. Toma vergonha. Vai num evento, é uma dançação. Vai no outro evento, é um... E agora na ONU, essa tiração de foto. Toma vergonha na cara, mulher. Toma vergonha na cara. Vira gente. Quando eu digo que essa senhora aqui é sem noção, é porque é realmente sem noção. Ela simplesmente usa um lenço palestino no dia do evento da ONU, afrontando o governo americano e os israelenses. Gente, é totalmente sem noção essa mulher. Ao invés de ela ter ido para Nova York, por que ela não foi passear em Gaza? Por quê? Por quê, senhora? Ela poderia simplesmente comprar uma passagem de ida, só de ida, e ficar por lá.
porque ela é completamente ridícula, desnecessária e inapropriada sempre, sempre. Aliás, eu tive até uma ideia, ela podia, gente, andar de burca. Só assim ela nos pouparia de tanta breguice, tanta cafonice. Também, né, o que esperar de uma pessoa que atende pelo nome de Janja? Meu nome não é bonito não, mas Janja, você tá de brincadeira, né? Não pode esperar muita coisa, né, de uma pessoa que se chama Janja. Agora assista o vídeo, é um vídeo curto, ela passando com esse tal lenço aí da Palestina, completamente desnecessária. Um espantalho, desfilando na ONU com essa coisa horrenda, um blazer palestino. Aí eu tô vendo essa esquerdalhada e a mídia falando, nossa, quanta elegância, a Janja tá lá com uma representatividade de quê? Da Palestina? Vamos lembrar, Palestina, quem que é Palestina mesmo? É comandada por Hamas, um grupo terrorista que mata inocentes, que usa crianças como escudo humano, que comemora a morte dos judeus. E é isso que esse encosto resolveu representar. No maior palco do mundo, ela achou por bem ir com o blazer da Palestina. Mas a esquerda ama, a esquerda aplaude, porque terrorismo para eles é cultura. Roubo é justiça social. Corrupção é o projeto de governo deles. Aí essa coisa assombrada, terrorismo islâmico, virou elegância diplomática. Não é de diplomacia, eles não entendem nada também. Além de tudo isso, é feio, é brega, é horrível. Parece uma cortina dos anos 80. Isso aqui pode nascer de novo, 37 vezes, que nunca vai ser elegante. Ela não sabe o que é elegância e nunca vai saber. A esquerda sempre muito bem representada, né? Cafona, fora de lugar e orgulhosa da própria vergonha. Coisa horrorosa. Pessoal, é isso. Comenta aqui abaixo o que é que você acha dessas viagenzinhas de Janja e essas reuniões que ela diz que participa, né? Porque nós não vemos nada disso acontecer aqui no Brasil, na prática, não vemos ela fazendo nada, beleza? Comenta aí abaixo, vou esperar vocês no próximo vídeo. Chamando a vinheta comigo aqui em 3, 2, 1. Vai lá, meu irmão. Perseguiram senhoras e prenderam inocentes por batom perder.